Graça e paz, irmãos. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Desejo aí que mais uma vez Deus nos abençoe, né, em mais esse estudo da sua palavra. No sábado à noite nós falamos sobre o fim do Reino do Norte, né, o Reino de Israel. E vimos ali que ele foi tomado, né, pela Assíria e o povo de Israel, então, levado para o exílio na Síria. E como eu disse, daqui para frente, então, no estudo dos profetas, nós vamos ver, né, os profetas em atividade no Reino do Sul, né, no Reino de Judá, capital Jerusalém, que é o que nós vamos ver aqui no começo, então, do nosso estudo do profeta Sofonias. Então vamos abrir lá as nossas Bíblias no profeta Sofonias. Nunca tinha lido esse livro, tá, irmãos? Confesso a vocês, né? Nunca tinha me chamado a atenção, mas estudando aqui para trazer para os irmãos, é um livro muito abençoado, como toda a Bíblia, tá? Ela é abençoada. Nós que muitas vezes desvalorizamos ou damos preferência a um livro ou outro porque a mensagem fala mais com a gente, mas a verdade é que toda a Bíblia ela traz mensagens, né, às nossas vidas. Amém, queridos? Então, Sofonias, o livro não nos fala nada sobre a vida pessoal desse profeta, qual era a sua profissão, o que ele fazia antes, tá? O que a Bíblia nos mostra é que ele é a quarta geração do rei Ezequias, que foi rei de Judá, um rei abençoado, um rei que fez, né, o que era bom, o que era certo, né, aos olhos do Senhor. Isso está aqui no capítulo 1, versículo 1 do livro de Sofonias. Vamos ler aqui. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Né? Então Sofonias era a quarta geração aí desse rei Ezequias. Também não vemos no livro um chamado desse profeta, algo especial ali como nós vimos nos profetas anteriores, principalmente ali, né, em Isaías, que teve aquela visão que foi revelada ali pelo anjo, né? Aqui no Sofonias não, né? Não há nada que a Bíblia nos mostra de como foi esse chamado do profeta Sofonias. Então, irmãos, é isso que nós temos sobre, né, o profeta, sua vida pessoal e também sobre o seu chamado, tá? E agora vamos entrar um pouco no contexto histórico, né, o pano de fundo histórico que está por trás aí deste livro. Né? Então Sofonias ele foi profeta durante o reinado de Josias, que ocorreu ali de 640 a 609 a.C., como nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 1. Desculpa, irmãos. Então, durante quase meio século, Judá passou por um silêncio profético. Houve um silêncio ali durante 50 anos, não houve atividade profética, né, em Judá. E isso ocorreu durante o reinado de Manassés, que era filho, né, de Ezequias. Isso está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. Né, ele fala assim, né, no versículo 1 desse capítulo: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Né? Então esse Manassés, filho de Ezequias, né, se os irmãos quiserem conhecer aí um pouco a história sobre Ezequias, é só pegar aí os capítulos anteriores, 32, 31, capítulo 30 de Crônicas, que vai falar bastante sobre a vida de Ezequias. Então Manassés era filho de Ezequias e ele reina em Judá por 55 anos. Né? Ele tinha 12 anos quando começou a reinar em Judá. E Manassés fez o que era mal, né, diante do Senhor. Ele praticamente desfez todo o trabalho, né, que o seu pai Ezequias
havia feito, né, de restauração do templo, né, de restauração ali da adoração, dos rituais de sacrifício, né? Então Manassés fez tudo isso. Enquanto seu pai Ezequias fez o que era reto, o que era bom diante dos olhos do Senhor, Manassés fez todo o contrário. Alguns historiadores dizem que foi durante o reinado de Manassés, né, que o profeta Isaías foi morto, né? Diz a história aí que Isaías foi cerrado ao meio, né? E dizem que foi durante esse reinado aí de Manassés. Por isso que a Bíblia fala pra gente lá em Hebreus, né, sobre os heróis, né, da fé. Provavelmente não, com certeza Isaías estava ali no meio desses heróis da fé e teve essa morte horrível, cerrado, né, ao meio. Tá, irmãos? Então, após ser levado cativo, Manassés ele se arrepende, né? Então, esse rei Manassés, em um momento do seu reino, ele chega até mesmo a se arrepender, né, de tudo de mal que ele fez, né? E aí então o Senhor ele restabelece a ordem e purifica novamente o templo, né? Tá aqui no versículo 19 desse livro de 2 Crônicas, capítulo 33, ele fala assim, né? A sua oração como Deus foi favorável para com ele, todo o seu pecado e as suas transgressões, os lugares onde construiu altos e pôs os postes ídolos e as imagens esculpidas, antes de ter se humilhado, também estão escritos nas crônicas dos videntes. Manassés descansou com seus pais e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Isso está lá no capítulo 33, versículo 19 e 20 do livro de 2 Crônicas. Então Manassés ele chega a se arrepender de todo o mal que fez, né? E Deus aceita ali o seu arrependimento, né? E Manassés então ele restabelece todo o culto novamente. Mas Manassés morre e seu filho Amon, né, com 22 anos de idade, assume o reinado ali de Judá. E como Manassés, Amon também começa o seu reinado fazendo o que era mal diante do Senhor, né? Mas como a gente viu, Manassés ele se arrepende. Mas Amon não, né? Amon pelo contrário, né? Ele multiplica ali os seus delitos. Capítulo 33, versículo 23 de 2 Crônica, nos conta isso. Fala assim, ó: mas não se humilhou diante do Senhor, como seu pai Manassés tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon multiplicou os seus delitos. Então Amon fez coisas piores do que Manassés fez, né? E não se arrependeu, né? Continuou ali fazendo o que era mal diante do Senhor, né? Então Amon foi morto, e aí que nós vemos então o início do reinado de Josias, que foi rei ali de Judá durante o ministério então do profeta que nós iremos estudar, profeta Sofonias, né? Olha só, irmãos, Josias ele tinha 8 anos, né, quando ele começa a reinar ali em Judá, né? O seu reinado dura por 31 anos. Está aqui no 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1, diz assim, né? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Judá, né? Então, começou cedo, né? Ali o seu reinado. E Josias, então, ele inicia uma grande reforma, né? No culto, na adoração, no sacrifício ali a Deus em Jerusalém. Diz a palavra aqui em 2 Crônicas 34, 2, que Josias seguiu os caminhos de Davi. Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ler aqui, irmão? 2 Crônicas 34, 2. Diz assim: ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi,
sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. O livro da lei do Senhor é encontrado, e um grande avivamento recai então sobre Jerusalém. Mas, conforme declarado por um profeta de nome Hulda, um grande mal recairia sobre Jerusalém, porquanto não seguiu. Jerusalém não seguia o que dizia o livro, esse livro da lei. E grande maldição recairia então sobre Israel, conforme escrito no livro da lei, 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 22 ao 28. Nós vamos ler agora também, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao 28. Diz assim: Então Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asla, e o encarregado do guarda-roupa. Ela morava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar, e não se apagará. Mas direi isso ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Por que te sensibilizaste e te humilhastes diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as vestes, e chorastes diante de mim? Eu também te ouvi, diz o Senhor. Eu te ajuntarei a teus pais, e será recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles voltaram com essa resposta ao rei. Mas, irmãos, o profeta Sofonias, apesar desse encontro do livro da lei, apesar de toda essa restauração que Josias fez, o livro nos mostra que Judá nunca se recuperou, do abominável meio século de governo de Manassés e também depois, o governo de Amon. Uma grande mancha é deixada no caráter da nação de Judá. E os profetas contemporâneos de Sofonias, como Naum, Abacuque e também Jeremias, condenaram várias práticas erradas que ocorriam ali com o povo de Judá. E quais eram essas práticas que ocorriam ali com o povo de Judá? Nós vamos abrir de novo aqui, Sofonias, nós vamos ver um pouco dessas práticas. No capítulo 1, versículo de 1 ao 8, mostra para nós ali a hipocrisia na adoração. Vamos ler aqui, irmãos, capítulo 1 de Sofonias, versículo 1 ao 8. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios. Exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais, os filhos do rei e todos os que se vestem com trajes estrangeiros. Então havia ali uma hipocrisia na adoração. Judá continuava adorando ídolos pagãos,
né, fala aqui, né, de um deus ali chamado Milcom. Eles, né, juravam, né, a esse deus. Como nos profetas anteriores também havia desonestidade nas negociações, isso a gente vai ver, né, no capítulo 1, do versículo 9 ao 18. Então, como nós vemos aí em todos os profetas, como nós já falamos ali no profeta Amós, também o Douglas falou no Miqueias, né, nós vemos ali, né, uma desonestidade, uma degradação nas relações sociais, econômicas e comerciais ali, né, no povo de Deus, ali no povo do Senhor, né? Esses homens chegavam até mesmo a dizer em seus corações que Deus não faria nem mal e nem bem. Está aqui no versículo 12 do capítulo 1, né? Diz assim: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Né? Então, para eles, o Senhor era indiferente, né? Não era verdadeiramente adorado ali por essa nação, né? A nação de Judá. E Sofonias também condena nações vizinhas, né, a Jerusalém. Capítulo 2, do versículo de 4 a 15, nós vamos ver Sofonias condenando Gaza, Asquelon, Asdod, né, dentre outras nações, como eu disse aí, né, que era comum entre os profetas também, né, profetizarem condenação e julgamento a outras nações. E no capítulo 3, versículo de 1 a 8, Josias volta então o seu olhar para Jerusalém e a acusa de desobediência, de opressão e de rebeldia, né? Eles não aceitavam a correção do Senhor, né? Fala aqui no capítulo 3, versículo 2, não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima, né, do seu Deus. Então eles também não confiavam no Senhor, eles não davam ouvidos ao Senhor quando Deus se declarava a eles. Né? Então o povo de Judá, durante ali, né, o reinado de Josias, apesar de Josias, né, fazer uma grande obra de restauração, o caráter deles estava manchado, né, e eles continuavam com práticas, né, contrárias à aliança, contrárias à lei de Deus, eram hipócritas na adoração, eram desonestos, né, em suas relações econômicas, havia uma degradação social enorme, né, aqui no reino de Judá, e eles também eram rebeldes, eles eram desobedientes, né, a Deus. Eles não ouviam, né, não davam ouvidos à voz do Senhor. E como nós aprendemos, Deus não aceita, né? Assim como Deus permitiu, né, que o reino do norte fosse levado ali exilado por desobediência, né, Deus também trará, né, maldições aqui ao reino de Judá também por desobediência. Amém, queridos? Então esse é o contexto histórico, né, é o pano de fundo histórico. Deus abençoe, amados. Amanhã, então, nós damos continuidade ao estudo de Sofonias e vamos falar um pouco aí sobre a mensagem e também, né, uma conclusão do estudo do livro de Sofonias. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, irmãos.